Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha quem voltou para este canal depois de muito tempo, né? Correria da vida, gente, 2 faculdades, trabalho, muita loucura. E agora eu tô dando aula particular também para 2 adolescentes, então minha vida tá bem agitada, né? E tá bem diferente também. Minha voz tá um pouco rouca porque eu estou com tosse alérgica, então de vez em quando eu vou dar umas tossidinhas aqui no vídeo, tá? Como vocês podem ver na descrição do vídeo, eu vou ler para vocês finalmente, né, a minha redação do Enem. Redação que eu tirei 960 pontos, ok? E eu vou ler e vou fazer alguns comentários aqui para vocês do porquê que eu usei, né, alguns itens aqui na redação e vamos lá. Só para justificar a questão da nota, eu pedi uma professora para corrigir, para apontar para mim quais pontos eu tenho que melhorar, né? E eu errei crase, tá? Eu perdi 40 pontos na competência 1 por conta de crase. Eu já esperava que seria a competência 1, né? Mas eu não sabia exatamente o que era. Eu achei que fosse uma concordância quando eu fui refazer uma frase na qual eu estava ferindo os direitos humanos por falta de atenção mesmo, tá, gente? Não que eu seja contra os direitos humanos, mas pelo contrário, tá? E eu achei que foi por conta disso. Mas também teve essa questão da crase. E por conta disso, eu comprei um livro de crase para eu ler, aprender de fato, né? E aí tentar novamente o Enem esse ano para conquistar a tão sonhada nota 1000. Porque para quem me acompanha, sabe que eu quero tirar 1000 na redação do Enem, né? Então depois eu posso fazer uma publicação lá na redaçãozinha sobre o livro de crase que eu tô usando para fazer esse estudo individual, ok? Então vamos ao tema, vamos à leitura. Tá projetado aqui no meu computador, por isso que eu vou olhar para cá e não para cá, ok? Então, a minha introdução foi, indiscutivelmente, o artigo 6º da Lei Maior de 1988, que garante o direito à saúde, ganhou destaque no corpo social, visto o cenário atual de pandemia. Entretanto, esse direito não é cumprido em sua totalidade quando é colocada em evidência a saúde mental da população tupiniquim, em que o atual governo declara que a rede de apoio aos pacientes psíquicos será regredida, ou seja, voltará para o tratamento manicomial executado no século XX. Essa ação apenas reafirma pontos negativos referentes à saúde mental, sendo a negligência estatal e destaca o preconceito social sobre a temática. Então, a minha tese aqui será sobre a negligência estatal e o destaque do preconceito social. Além disso, eu usei um dado, né, da Constituição, eu adoro usar a lei na introdução, e também fiz uma pincelada sobre o que o atual presidente falou a respeito, né, dos hospitais psiquiátricos no Brasil, ok? E aí vamos para o primeiro D1. Em primeira análise, convém dizer que as redes de apoio ao público que sofre de doença psiquiátrica podem ser cessadas da rede integrada. Nesse sentido, segundo nota da Prefeitura de Belo Horizonte, Minas Gerais, essa ação faz parte do plano de governo atual. Prova disso é a desativação do Hospital Psiquiátrico Galba Veloso, que recebia pacientes locais e do interior. Sob tal ótica, é certo dizer que essa ação é desumana, haja vista que o público em questão fica sem suporte físico, como o hospital, para suprir os períodos de crise mental. Como consequência, essa conduta de negligência estatal para com o paciente psiquiátrico reafirma o estigma associado às doenças mentais, além de concretizar o pensamento de Thomas Hobbes, ruptura do contrato estatal, em que a quebra do contrato social, visto que o Estado, dotado de poderes, deve sanar quaisquer problemas sociais. Nesse prisma, como forma de cessar esse movimento que visa o fim do atendimento humanizado pelas redes de atenção primária, profissionais da área da saúde usaram as redes sociais em 2020 em prol do não desmonte do CERSAM e de casas de terapias que atendem esse público pelo SUS, de forma assistencial e garantindo o artigo 6º da Constituição Federal. Então aqui eu defendi a minha primeira tese, né? Além disso, usei um dado que foi divulgado aqui na minha cidade de Belo Horizonte, né, sobre o desmonte, né, do Hospital Galba Veloso, que era um hospital psiquiátrico, né, infelizmente fechou. Além disso, eu falei sobre o CERSAM. Para quem não lembra, eu trabalhei 1 ano e 9 meses no CERSAM. Então, quando eu vi esse tema, eu adorei, né, porque eu pude usar o CERSAM,
pude usar também as casas terapêuticas. Essas casas terapêuticas, gente, para quem não sabe, são casas que o SUS oferece para pacientes que são abandonados pela família. Então tem todo um suporte para atender esses pacientes, ok? Vamos ao D2. Em segunda análise, o preconceito ainda é um impasse a ser superado, porque é histórica a rejeição social em relação ao paciente de saúde mental. Nessa perspectiva, em consonância com o médico Drauzio Varela, em entrevista ao canal GNT, a sociedade pode ser em sua maioria religiosa. Por ser em sua maioria religiosa, acredita que a doença mental é a ausência de Deus. Entretanto, é comprovada, de acordo com o Ministério da Saúde, que a depressão, por exemplo, apesar de não ser detectável em exames laboratoriais, é sim um transtorno mental e que precisa de cuidados médicos e de psicólogos. Seguindo essa linha de pensamento, em detrimento com o pensamento do século XX, é possível traçar uma linha tênue que justifique essa lógica social sobre a persistência do preconceito em relação à saúde mental. Isso porque o discurso religioso, em tempos memoráveis, tratou o paciente em crise de surdo como um ser afastado da crença religiosa da época. Consequentemente, essa manifestação de pensamento é vista nos dias atuais, o que, apesar de... o que está escrito aqui, gente? Não estou inadequada. Favorece para o grande número de casos de saúde mental, visto o preconceito e a resistência religiosa em buscar ajuda preventiva. Então aqui eu estou fazendo uma crítica em relação à religião, e não foi só para a redação, né? Realmente, eu tenho muitas críticas em relação a isso, né? De pessoas que usam a religião para não procurar ajuda em tratamentos, né? E principalmente aqui o tratamento mental, né? As pessoas acham que uma pessoa que está em surto é porque ela está ausente de Deus, ela está afastada de Deus, e é só ir para a igreja que os problemas delas vão se resolver. Então eu fiz uma crítica aqui em relação a isso, além de citar o Drauzio Varela em um vídeo que eu assisti um dia antes da prova, lá no canal GNT, falando sobre doenças mentais. Na ocasião, eu assisti o vídeo mesmo só para me distrair, tá, gente? Eu não fiquei a louca caçando o que eu poderia usar na redação, não. Foi um vídeo que eu tava assistindo para distrair a mente mesmo, e por coincidência foi um vídeo que eu usei na redação. E aí vem a minha conclusão. Portanto, é preciso que o Ministério da Saúde crie políticas públicas e sociais por meio da educação populacional, com a intensificação de campanhas preventivas e informativas, a saber, Janeiro Branco, que é sobre o alerta... Não, o que eu escrevi, gente? Janeiro Branco, que alerta sobre a saúde mental, e o Setembro Amarelo, que trata sobre a prevenção ao suicídio. Tais medidas têm por finalidade desmistificar o preconceito social e reduzir estigmas associados às doenças mentais. Assim, episódios semelhantes ao que ocorria no século XX poderão ser evitados na atualidade, o que garante o cumprimento da lei maior e destaca o atendimento humanizado fornecido pelo SUS ao público que apresenta doença mental. E essa foi a minha conclusão. O que eu ia errar aqui na conclusão, gente? Que eu ia ferir os direitos humanos. Quando eu falo assim, episódios semelhantes ao que ocorria no século XX, porque lá na introdução eu falei sobre a questão do manicômio, né? E durante o texto também falo que as pessoas eram tratadas como bichos, né? Em vez de eu colocar que poderiam ser evitadas, eu estava escrevendo que poderiam se repetir. E se eu não tivesse revisado, eu iria zerar a minha redação. Porque eu falando que deveria repetir, né, esse tratamento desumano com os pacientes de doença mental, eu ia ferir os direitos humanos, né, gente? Eu ia estar falando que tem que matar mesmo, que tem que algemá-los, e isso aí é totalmente contra a minha linha de pensamento. Então essa foi a minha redação. Tirei 960 nela, lembrando, eu tirei 160 na competência 1 e 200 nas outras competências. Meu foco agora é tirar 200 na competência 1, né, e alcançar minha nota 1000. E, mais uma vez, eu errei, foi a questão da crase, que eu já tô estudando, tá? E também essa concordância aqui no final, que foi por falta de atenção mesmo. E essa foi a minha redação, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, né, da escrita. No sentido de
das ideias em si, né? Se vocês sabiam do que está escrito aqui, se vocês já ouviram falar sobre ser sã, sobre causas terapêuticas, sobre esse vídeo do Drauzio Varela que eu usei. E o que vocês usaram na redação de vocês aí? Conta aí pra mim, pra gente começar a debater esses temas, ok? Esse ano eu vou fazer Enem de novo e ano que vem eu vou estar fazendo um vídeo aqui novamente, lendo a minha redação do Enem 2021. É isso, gente. Um grande beijo pra vocês, ó. Com Deus aí, ó. Me segue, curte e compartilhe. Tchau!